gotta be Jesus, gotta be God, gotta be Jesus, oh my God, gotta be Jesus, gotta be God, gotta be Jesus. Você serviu seu pai vários anos. Então, meu pai, a igreja tem 25 anos. 25 anos. Em 5 anos e meio que eu assumi a igreja. 6 anos, é pouco tempo. A transição foi dura. Foi? Foi. Sério? Teve vários pontos de tensão, né? Mesmo depois de tantos anos, você já era um cara pro Brasil já reconhecido no Brasil. Eu tava fazendo itinerante, né? Então eu tava com Nova Geração rodando o Brasil. Nova Geração começou com uma banda de adoração, depois virou uma organização, né? Então a gente trabalhava fazendo conferências, treinando líderes para a sociedade. Inclusive muitos deles estão aqui com a gente hoje. E aí quando o Senhor me falou para voltar, eu estava na minha viagem, o Senhor falou, o tempo acabou, agora é hora de você voltar para a igreja. Mas você nunca tinha perdido o vínculo com a igreja local aqui? Nunca. Eu tinha, mas eu não estava no corpo de liderança sênior da igreja. Então eu vinha e servia. Eu servia pregando nos cultos, movimentando os jovens, mas eu não estava no quadro de liderança sênior. Quando eu voltei para a liderança sênior e aí a gente teve uma conversa e meu pai falou, olha, tá na hora. A gente começou a transição. Foi de comum acordo, mas sempre com muita tensão, né? Sempre tem tensão. E de onde as tensões? De alocar o novo tempo dele, aonde ele, o raio de ação. Que acho que é um grande ponto, né? Da transição, né? A utilidade desse cara que tá transicionando, né? Então, o time que ele tinha, então ele pastoreava um time, eu tinha um outro time. Então, a junção desses dois times, né? O modelo organizacional. Então, eu estava reestruturando o modelo organizacional. Então, estava todo mundo acostumado a funcionar de um jeito. Só que ele me deu carta branca. Então, quando eu vim... Então, são várias mudanças acontecendo juntas. Então, a igreja saiu de 250 para 4. Então, o crescimento da igreja, né, também trouxe uma série de tensões. Sim. O Tim Keller falou algo interessante, que o crescimento da igreja, de uma igreja, é mais problemático ou gera mais trauma do que o rompimento denominacional. Então, até porque quem está acostumado, né, esses 250 que estão ali, o cara está acostumado a o lugar dele, o jeito, de um dia para a noite. O tete a tete o tempo inteiro, né? Você cresce, a dinâmica muda entre a liderança e o crescimento. Agora, qual a sua experiência, nas experiências de transições que eu passei, que eu tenho acompanhado? Normalmente você tem, naturalmente falando, um novo time que gradualmente algumas pessoas se mantêm, se encaixam num novo momento, mas tem muita gente também que não vai fazer sentido e não necessariamente esse que está assumindo vai carregar aquele mesmo time que existia. Isso aconteceu, porque o que acontece? A gente tentou manter o time geracional, né? A gente não tem algumas pessoas que é do time do meu pai até hoje. Sim. Mas grande parte veio comigo nessa nova liderança. Até porque a proporção da igreja cresceu, aumentou, né? Aí cresceu. Então a gente tentou achar esse equilíbrio. Agora tinha muita gente que era por ele e não era pela igreja, né? Tem muita gente que é time Gustavo, né? Que eu tenho tentado tirar isso, né? Tirar o time Gustavo e botar o time... O que tem de característica de liderança do seu pai diferente da sua? Acho que gestão, uma gestão mais arrojada. Sua? Minha. Ele era um cara mais orgânico? Ele era um cara mais orgânico, um cara muito humano. Né? Então, se você passar aqui, andar aqui com o pessoal antigo da igreja... Questão de dom ministerial, qual que era o principal? Meu pai era um evangelista. Evangelista? Meu pai era um evangelista. Meu pai, na igreja batista que a gente cresceu, meu pai ganhou cadastrado 6 mil almas. Uau! 6 mil vidas para Jesus, dirigindo um culto de 6 da manhã. Então ele sempre foi esse cara. Meu pai abastecia no mesmo posto, com o mesmo cara, até ganhar o cara para Jesus. Depois ele ia para outro cara. Aí acabou minha missão ali. Mas eu acho que a grande tensão das gerações é um pouco daquilo que eu falei lá na conferência com vocês. Muitas vezes a gente constrói um modelo para uma geração e não pensa numa continuidade. Então, construir uma organização do futuro para o presente e não apenas para o presente. Não do passado. Ou não do passado para o presente. Isso é uma chave, né? Então, eu já estou pensando aqui, lidando com a geração mais nova, Eu vi que o seu time bem mais novo. Pelo menos aqui o pessoal 10, 15 anos mais novo que você. A gente tem Isso parte é intencional? A gente tem parte Obviamente, parte, né? Parte do time é bem novo.
mas a gente tem um grupo maduro do sênior. conselho. Uhum. Então, quando a gente chega no conselho, são pessoas um pouco mais maduras que já estão com a gente há 20 anos. E como você trabalha isso? Porque assim, eu acabo vivendo isso de ter uma parte conselho mais velho, que é necessária, mas de preparar o coração dessa galera também, entendendo que a continuidade das coisas se dá a partir daí, né? Como você vê hoje, por exemplo, o futuro daí a partir de um lugar de um cara mais novo liderando. E como que você prepara esse ambiente também para os mais velhos? Porque ter mais velhos no conselho não é o excepcional, né? É o natural. É o natural, E que não pode ser desprezado, mas que é o natural. Agora, ter mais novos, tendo espaço, fala, porque eu percebo que as igrejas, elas acabam até colocando mais novos, mas não dá lugar de fala para esse cara. Então você não tem uma geração representada dentro da mesa de tomada de decisões. Como é que você equilibra isso hoje? O que acontece? A gente promove o movimento geracional, uma coisa que a gente fala de público. Uma coisa que a gente fala nas nossas reuniões. Então, o que você foca, cresce. Então, se você não fala, não acontece. Então, precisa ser isso para tudo? Para tudo. Tudo que a gente vai fazer, a gente tenta... O cara quer ver milagre, precisa valorizar milagre, quer ver uma nova geração, precisa de... É isso. Então, nas nossas reuniões, isso é falado de uma maneira constante. Toda reunião. A gente precisa do movimento, a gente precisa trabalhar crianças, o Espírito será derramado sobre toda a carne. E ali fala de um modelo geracional recebendo o Espírito Santo, recebendo aquela porção. Então, cada estação existe uma porção geracional. Deus nunca foi o Deus de Abraão. E como você prepara o coração? Eu digo, apenas. Perceba, para um líder, um pastor, que ele precisa de ganhar o coração dos mais velhos para aceitar os mais novos, e dos mais novos, como é que você trabalha os corações dentro desse lugar? Porque aí você tem os mais novos com velocidade, que às vezes vão ser travados, e travados mesmo às vezes pela cultura, mas você tem o inverso também, né? Você tem... Como é que você trabalha essa linha de tensão? Para baixo, paternidade e ensino. Para cima, da geração mais nova para cima, honra e respeito. Então, sempre para baixo, a gente fala, cara, teu filho é como se você estivesse cuidando de uma geração, como seu filho. Para cima... Naquele ambiente de amor, de paciência. Ensino, cara, você já andou. Os mais velhos devem ensinar os mais novos, né? As mulheres mais velhas, como o apóstolo Paulo falava, ensina as mais novas. Então a gente tenta para cima sempre estabelecer, cara, você tem que honrar os caras que fundaram esse negócio, que estão andando há muito tempo, que já têm experiência, né? Que é uma coisa quebrada dessa geração. Essa geração perdeu o respeito por autoridade, cara. Você vê, os caras não respeitam cabelos brancos, não respeita professor, não respeita. Então a gente tenta manter esse ambiente. É porque muitos desses não tiveram pais, né? Dentro de casa, né? Você pega esses quadros aqui, você tem os quadros, você tem aqui, ó. Primeiro culto lá daí, ó. Primeiro culto numa casa que a gente fez. Tinha 5 pessoas. Ali. Segundo culto, na verdade. Aí aqui tem meu pai, né? Tem um culto quando a gente não tinha lugar, fizemos um culto no meio da rua. Aqui? Já era você, não? Não, meu pai ainda. Seu pai. A gente não tinha lugar. Foi meio que tirado do lugar que a gente estava, porque o cara vendeu um peixe pra gente, que o lugar tinha habites, que a gente tinha lugar e não tinha. Aí a gente foi tirado. Então a gente sempre tenta manter uma visão geracional das coisas. Você vai ver muito isso aqui na ilha. Apesar de ter uma linguagem moderna, você vai ver pessoas de cabelos brancos sendo culto. Agora, você tocou num ponto que eu acho que a gente fala pouco, né? Você falou das mulheres, né? Você até falou o ensino bíblico, né? Que as mulheres mais velhas. Como é que hoje você encaixa dentro do contexto de liderança? Qual a importância que você vê das mulheres? Qual que é o papel hoje dentro do aspecto ministerial que você enxerga? Então, isso é uma tensão dos nossos dias, né? Acho que não só dos nossos, né? Polêmica, hein? Polêmica. Mas se você vê, Paulo escreve 13 cartas para regiões diferentes, só nas regiões gregas. Paulo diz diretamente que as mulheres não devem falar ou ter um papel de protagonismo dentro da comunidade. Então, se a gente não contextualizar para a direção, carta tem direção, para onde a carta está indo, a gente acaba criando... Princípio de interpretação. Isso. A gente acaba criando um movimento que é um movimento um pouco não agregador. Sim. Então, quando é a Grécia, Paulo fala para as mulheres não falar. Quando fala sobre judeus, quando está ligado aos judeus,
ou está ligado diretamente aos romanos, você vê que tem uma expressão feminina mais forte. Se você pegar aquele período de 400 anos da igreja, ali surge fariseus, saduceus, não existia antes. E os fariseus, saduceus, eles odiavam as mulheres. Então Jesus chega e começa a trabalhar com mulheres. A igreja aprofunda trabalhando com mulheres. Agora, quando cai na região... O movimento moderno, né? Você vai pegar Pão-Chu e tudo que é pequenos grupos, também vem um tem movimento que é por meio de mulheres. Então aqui, tentando dar uma base, resumindo, aqui a gente dá o protagonismo para as mulheres. A gente tem mulheres como pastoras, a gente tem mulheres no nosso conselho, a gente tem um protagonismo feminino. Agora, eu percebo esse toque, né, que a mulher tem dentro do contexto da construção da igreja, né? A minha formação, ela foi muito... A minha formação pastoral foi num lugar, primeiro com mulher, porque minha mãe é muito forte, muito atuante, aquela coisa, mas depois a minha formação de seminário mesmo foi num lugar que a mulher, ela tinha ali o seu papel, mas bem limitado, nichado, né? Bem nichado. E depois quando você abre essa percepção da mulher colocando o toque também na edificação da igreja, né? Como é que você vê isso? A mulher tem uma sensibilidade que o homem não tem muitas vezes, né? Você pega, por exemplo, Jesus escolheu começar o ministério dele, na verdade, a ressurreição, entregando a mensagem a uma mulher. Né? Então, querendo ou não, esse escopo de avanço da mensagem do evangelho passa pelas mulheres. Então, hoje no Brasil eu vejo começando um movimento assim de mordaça nas mulheres. É sutil, mas está começando. Você acha então que hoje a gente está retroagindo nesse processo? Eu acho. Acho que parte da nossa teologia, ela não está tão fundamentada para o papel das mulheres. E é necessário a gente levantar isso. Tem muita gente falando contra. Inclusive eu tenho pessoas que eu conheço, pessoas que são expressões mundiais, falando de voz feminina, que estão vindo para o Brasil para poder falar, porque elas sentiram do Senhor que está vendo de forma profética mesmo. De forma profética. Então essas mulheres, são 3 mulheres que têm uma voz global, estão falando, cara, eu quero investir no Brasil, porque a gente sabe que o Brasil é a bola da vez e o Ministério das Mulheres precisa estar vivo nesse momento. E a força, né, a expressão que a mulher tem. Eu falo que hoje a gente ainda tem uma expressão masculina de alguma forma surgindo, mas como que as expressões das mulheres na igreja, né? Mas qualquer coisa para mulher, você não precisa fazer força nenhuma, né? Que vem desse lugar de sensibilidade que a própria mulher recebe do Espírito. Agora, falando sobre essa impressão de Brasil, até a gente caminhando aqui para encerrar, você sempre foi um cara que enxergou o Brasil de forma profética, né? Tem falado ao Brasil. Aliás, Guga, hoje você diria que o seu dom ministerial mais aflorado é o profético ou o apostólico? Eu acho que os dois abraçaram nesse tempo, né? Então eu tô vivendo a junção dos dois, né? Tô vivendo um momento de construção e expansão do apostólico, tenho uma visão muito clara para o Brasil, tenho uma visão muito clara para outros lugares do mundo, de como construir, o tempo de construir, mas tudo isso entendendo o feeling do momento, né? Esse feeling é o profético. Então, eu acho que isso tem muito a ver, Daniel, com a própria igreja primitiva, né? Que as bases do fundamento da igreja primitiva foram apostólico e profético, né? Então, acho que eu estou vivendo esse momento, nessa hora. Eu operei muito no profético. O quanto você vê que isso é importante? Eu percebo muitos pastores que eles não têm, pastores, líderes, a consciência do dom que eles operam. O cara não sabe. Então, é um mestre tentando ser profeta. E o quanto você percebe isso na sua própria caminhada e olhando o quanto isso é significativo para a própria edificação da liderança? Pensa assim, você tem uma pizzaria que vende pra caramba na cidade. Aí começa a moda do sushi. Aí você quer pegar agora e botar o sushi na tua pizzaria. Agora a tua pizzaria, porque tá dando certo. Aí você bota a tua pizzaria e bota o sushi. Aí depois começa hambúrguer smash. Aí tu bota um hambúrguer smash, pizza, e de repente aquilo que tu é bom, tu acabou não ficando bom naquilo e nada que você tá fazendo. Acho que tem muito a ver isso com o dom que você opera. Se você souber focar no teu dom ministerial e construir em cima daquilo, trazendo pessoas com outro ofício para o teu lado, você vai chegar muito mais longe, você vai ser muito mais assertivo, né? Como pensa numa mangueira, se você solta ela, cai no água aqui. Quanto mais você aperta, mais longe vai a água. Então, no meu caso, eu entendo esse feeling da mudança dos tempos, né?
Tá. Cara, O fato é que às vezes tem um momento que você está mais aflorado, Deus está te inclinando mais para determinada... Então eu estou sentindo muito forte o Senhor me empurrando para esse espírito apostólico nesse tempo. Tá? Acho que a nação precisa de uma construção a partir de uma visão. Eu percebo você falando sobre o apostólico que esses dias eu bati até um papo com o Robortella, estava dizendo sobre isso. Às vezes a falta de compreensão do próprio Brasil do apostólico, né? Porque a gente tem apóstolos que se levantaram, criaram denominações, eles se fecharam naquele lugar para falar para a sua denominação e trataram isso como apostólico. Como que você, hoje um cara falando para o Brasil, como é que você enxerga esse movimento apostólico de forma saudável? Primeiro a gente tem que quebrar uma visão apostólica errada. Você bateu num ponto que eu acredito que é uma visão apostólica errada. Nem sempre esse cara é um apóstolo de verdade, né? Acho que a gente já sabe disso, acho que já falaram várias vezes, mas o apóstolo era um construtor de cultura. Era alguém que os anciãos ficavam na porta da cidade decidindo o que entrava e o que saía, né? Os romanos tinham apóstolos, os romanos tinham eclésia. Então esse modelo apostólico de criar denominação, eu acho que é um odre antigo, cara. Tá. O modelo de construção cultural, esse é o chamado apostólico genuíno e real. E aqueles que vão para um lugar e implementam uma cultura do seu reino ou do seu povo, né? Os romanos faziam isso, conquistavam uma região, mandavam um grupo de pessoas que eram chamados de apóstolos e eles implementavam a cultura romana. Eles falavam, como é que você julga? A gente julga desse jeito, o direito romano é assim. É muito mais eficaz. Até hoje se estuda direito romano. Como é que vocês constroem pistas? A gente constrói assim. Pois é, os romanos constroem assim. E eles começavam a construir uma mentalidade romana. Esse era o papel dos apóstolos romanos. Nós, quando Jesus fala, vocês são apóstolos lá, os seus discípulos, o entendimento era, cara, a gente veio para trazer um reino, estabelecer uma visão, trazer uma cultura. Então, eu acho que tem muito mais com o estabelecimento de uma cultura. Por exemplo, apóstolo no mercado de negócio, apóstolo na política. Como é que você equilibra isso, Guga, até teologicamente, daquela questão do triunfalismo? Um serviço. Nós, como igreja, não fomos chamados para dominar, nós fomos chamados para servir. E aquele que serve ganha influência. Então, quando a gente pensa numa tomada e não um serviço, o que é santidade, daí? Santidade é o maior padrão, ou o mais alto padrão de bom funcionamento da vida. O mais alto padrão de bom funcionamento da vida é santidade. Então, quando eu estou ensinando alguém a ser santo na política, quando eu estou ensinando alguém a ser santo no mercado de negócios, ou operar em pureza naquele lugar, a consequência disso é trabalhar ou viver no mais alto padrão. E quando você trabalha no mais alto padrão, você influencia. Reforma protestante, né? Reforma protestante. Adoração. Kuyper na Holanda, né? O Kuyper é um bom exemplo disso. Né? Quando você pega o movimento de reforma holandesa, quando você pega o Kuyper foi um cara que influenciou diretamente pelo serviço. Construiu jornal, construiu universidade, se tornou um político. Foi um cara que influenciou o meio. E eu acho que isso é o modelo, porque as pessoas estão preocupadas em abrir a próxima igreja, e não tem problema. Eu também estou preocupado em abrir outros campos, né? Outras extensões. Que é uma consequência natural de uma igreja que é prevalecente num lugar, né? É isso. A natureza da igreja é apostólica, né? Mas isso precisa ter uma expressão de transformação ou de influência cultural. Porque você pega Gênesis, a gente tem um mandato espiritual, um mandato relacional e um mandato cultural. Né? A tua relação com Deus vai afetar a sua relação com os outros, vai afetar a sua relação com a realidade. Então, a maneira como você enxerga Deus vai afetar a maneira como você enxerga a outra pessoa. E vai afetar a maneira como você enxerga o mundo. Né? Então, o Tolkien diz, a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante ao seu respeito. Então, quando você vê Deus da maneira certa, você começa a enxergar o outro da maneira correta e começa a enxergar a realidade da maneira correta. O problema é, quando a gente fala de criação, queda e redenção, que é a base da cosmovisão cristã, você pega... Qual foi os efeitos da... Todo homem foi feito à imagem de Deus e tudo foi feito a partir de Deus e nada nesse mundo tem uma identidade autônoma. Tudo deve a Deus. Né? Quando o homem cai, o que foi afetado?
toda a realidade. Não foi só o homem. A terra foi ferida por maldição. Produziu espinhos. A redenção é maior do que... Os efeitos da redenção é maior do que os efeitos da queda? Sim. Então por que a gente não acredita que a redenção afeta toda a realidade? Primeiro Adão produziu espinhos, o último Adão tomou uma coroa de espinhos. Então se a nossa visão, a nossa cosmovisão cristã não afeta toda a realidade, nós estamos dizendo que a obra do pecado é menor do que a obra redentiva de Cristo na cruz. Lógico que nós cremos que toda a redenção vai vir pela segunda vinda do Senhor. Sim. Mas reinarão em vida, né? Mas nós estamos no processo, que é aí entra o ponto de tensão com muita gente. Eu acredito que o reino, agora ainda não, né? Sim. Nós estamos no processo de avanço desse negócio. Tem muita gente que não acredita que está tudo bem, né? Mas é impossível o rei vir e o reino não vir juntos. Agora, a plenitude é só a segunda vinda de Cristo, Sim. claro. Mas nós temos um papel. Para que a gente está lustrando um barco que está afundando? Boa. Né? Eu acho que muitas vezes a gente, como cristão, a gente está dentro de um barco fazendo festa enquanto ele está afundando. A gente vem para as nossas igrejas, Boa. faz festa no domingo e a sociedade afundando. Isso. Então nós precisamos nos levantar para proclamar a obra redentiva de Cristo em todas as esferas, em todos os segmentos. Entende? Bom, mas não pelo domínio. Gente, esse aqui é o meu papo com o Guga, a gente já Já precisa de ir, mas eu queria só que você deixasse essa sua visão apostólica para o Brasil, o que você tem enxergado para os próximos anos, qual a inclinação de Deus, como que você está vendo o cenário da igreja brasileira nesse tempo. Acho que duas coisas claras para mim. Primeiro, Deus está começando a purificar a paixão de um povo. Nós somos chamados para influenciar, mas tem muita gente querendo influenciar a partir da sua própria paixão e não da paixão do Senhor para aquele lugar. Então, purificar a paixão. Purificar o ofício, o chamado, né? A vocação. Eu quero ser um médico do reino, eu quero ser um político, mas o cara quer ser. Mas ele precisa purificar isso pelo fogo. Então, apostolicamente, nós precisamos de um encontro que purifica esse negócio. E acho que a segunda coisa, Dani, eu acredito que essa geração, ela vai entender o movimento geracional como poucas outras tiveram para trás. Elas vão construir estruturas, não se casando com elas, mais leves, que isso vai gerar uma continuidade, não uma quebra para construir um novo lugar. Porque o que a gente viu, muitas igrejas saindo de igrejas, muito rompimento. Eu não acredito que essa geração vai precisar disso. Acho que ela vai dar realmente continuidade, e já existem alguns modelos disso acontecendo no Brasil, de continuidade geracional e não de rompimento para abrir algo novo. Muito bom. Gente, é isso aí. Papo de altíssimo nível. Com esse cara que eu descobri que joga bola, ouvi falar aí, que ele é craque. É nada. Hã? É nada. Não é possível. Flamenguista, É nada. gosta um pouquinho do Flamengo, né? É isso aí, ó. Campeão brasileiro 2025 é o Profeta. Campeão da Libertadores. Que estou vendo. Vamos, Corinthians. Vamos. Não, a briga vai ser boa esse ano. Todos somos santistas esse ano. É isso aí. A gente é Flamengo e Neymar. Bom demais, gente. Obrigado, Guga. Obrigado. Valeu, Dani. Alegria estar aqui. Que bom que você está aqui, cara. Obrigado, viu? Bom demais.